Doutor, muito bom dia. Estamos na época de cacimbo. Pode-nos falar um bocadinho sobre as doenças mais comuns nesta altura climatérica e principalmente a taxa de incidência? É muito bom dia, telespectador. Nós, ao falarmos das doenças de vias respiratórias mais comuns nessa época de cacimbo, muito antes queria conceptualizar a pneumonia. O que é a pneumonia? A pneumonia é uma doença inflamatória do pulmão que afeta os sacos aéreos, isto é, os alvéolos, e tem como os principais sintomas febre, tosse. A tosse pode ser seca e pode ser produtiva. Há cefaleias, vômitos, diarreias no caso das crianças. Então, sendo isto, nesta fase, é verdade, as doenças das vias respiratórias são tão comuns, frequentes e são desculpe, são os maiores casos que aparecem mais nos hospitais, principalmente nas crianças. Nos adultos, para os usuários das bebidas alcoólicas, que permanecem muito ou que convivem muito, passam maior tempo em barracas ou então em maratonas, conforme dizem na gíria, são indivíduos que com mais frequência aparecem nos hospitais. Mas isso atinge principalmente indivíduos com menos de 60 anos, doutor? Quando se trata de adultos, ou então, aliás, idosos maiores ou então há mais de 65 anos, jovens e crianças estão abrangidos nessa mesma patologia. Bom, doutor, nesta altura também há quem ainda faça uso, por exemplo, de ventoinhas, ares condicionados, doutor. Que vantagens e desvantagens tem ao fazer o uso desse tipo de equipamentos? Bem, o uso do ar-condicionado em gabinete tem vantagem e tem desvantagem. A vantagem é que, quando o indivíduo está no gabinete a trabalhar, trabalha sem problemas. Mas, logo que você acaba de trabalhar, saindo para fora, o clima que poderá logo encarar já será diferente. É um clima quente. O seu carro não dispõe logo do AC. Ou então dispõe de AC, mas a casa não dispõe de AC. Também o clima que poderá logo encarar será diferente do automóvel e do seu lar. Então, a vantagem é o indivíduo está a conduzir, não permitirá logo que a poeira penetre com facilidade na sua viatura. Mas logo que você deixe da sua viatura, vai encontrar um outro clima, que o clima é quente, não é assim abaixo dos 25 graus centígrados. Por isso que em muitos casos tem provocado também pneumonia em certos indivíduos. E quanto ao caso dos fumadores, por exemplo? Desculpe, é assim, relativamente ao uso de a ventoinha. A ventoinha, na medida que ele vai trabalhando, vai girando, ele vai levantando poeira, a não ser que deve direcioná-lo à parede, ou então em cima. De tal modo, o uso de substâncias tóxicas, como por exemplo o dragão, também pode provocar pneumonia para o usuário. E outros, a inseticida, como o Xertox, está na senda desses problemas que estamos agora a falar. Doutor, e para quem faz o uso, por exemplo, do tabaco e também de bebidas alcoólicas? Bem, para quem é o tabagista, também não foge logo à regra. Porque é verdade, o tabagista depois vai ter uma tosse persistente. E numa época como esta, as suas defesas já não estão capazes de poder defender as bactérias ou então os micro-organismos que logo irem ou então a atacar o seu corpo. Os anticorpos estão frágeis, então está sujeito a ter pneumonia com facilidade. Não só os tabagistas, mas também até alguns que sofrem das doenças das vias respiratórias, como por exemplo derrame pleural, tuberculose, que já foi tratada, está sujeito a ter pneumonia. Os que sofrem de asmas, esses também estão sujeitos a ter esses problemas. Por isso, não vamos só falar aos tabagistas, mas nós digamos que a maioria parte dos tabagistas e alcoólatras também apresentam-se em maior número nos hospitais com casos de pneumonia.
Ministro, que